Fora de Lugar, com Alessandro Valente. Olá, você que se liga no Web Rádio Esperança Alvorada, muito obrigado pela sua audiência. Estamos no ar também agora pelo nosso live lá no Facebook, Web Rádio Esperança Alvorada. Me acompanhe lá, por favor, se você puder também aqui. Não saia da Web Rádio, porque as duas coisas funcionam em conjunto. Mas hoje nós vamos abordar um tema que foi sugerido pela querida ouvinte Amélia, lá do Distrito Federal. Eu vou primeiro colocar um dado para você que é muito importante nesse momento, é que o Brasil é o 8º país com mais suicídios no mundo, aponta o relatório da OMS. Isso é preocupante. Eu quero só aumentar um pouco aqui a minha fonte. O país com mais mortes é a Índia, segundo a Agência das Nações Unidas. O novo relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, chama a atenção de governos para o suicídio, considerado um grande problema de saúde pública, que não é tratado e prevenido de maneira eficaz. Segundo o estudo, 804 mil pessoas cometem suicídio todos os anos, taxa de 11,4 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. De acordo com a Agência das Nações Unidas, 75% dos casos envolvem pessoas de países onde a renda é considerada baixa ou média. O Brasil é o 8º país em número de suicídios. Em 2012, por exemplo, foram registrados, foi um recorde, inclusive, foram registrados 11.821 mortes, sendo 9.198 de homens e 2.623 de mulheres, uma taxa de 6,0 para cada grupo de 100 mil habitantes. Entre 2000 e 2012, houve um aumento de 10% na quantia de mortes, uma alta de 17,8% entre as mulheres e 8,2% nos homens. Você percebe que esse problema atinge, na maioria das vezes, as mulheres. O país com mais mortes é a Índia, 258 óbitos, seguido da China com 120 e os Estados Unidos com 43 mil. O levantamento diz ainda que a cada 40 segundos, veja bem, você que está aqui também no YouTube, 40 segundos uma pessoa comete suicídio e apenas 28 países do mundo possuem planos estratégicos de prevenção. O mês passado foi dedicado ao suicídio, ao tratamento da depressão. A mortalidade de pessoas com idade entre 70 anos ou mais é maior de acordo com a pesquisa. Nós tivemos em 2016, 2017 está acabando, mais de 20 suicídios de pessoas famosas. Pessoas que tiveram tudo na vida, tiveram dinheiro, fama, mas que para isso não bastou para satisfazer o seu ego. Infelizmente, tiraram a própria vida. Mas o que a palavra de Deus fala sobre isso? O que é depressão? Primeiro a gente tem que fazer uma análise fechada, uma análise intrínseca primeiro, uma autocrítica. Vamos fazer os pormenores. Mas o que é depressão teoricamente? Veja só o que diz o Salmo 38,6, primeiramente, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, que tudo que eu falar aqui estará lá na palavra de Deus. Tudo que eu falar aqui estará na palavra de Deus. Vamos lá. Pegou a sua Bíblia? Vamos lá em Salmo 38,6. O que é que diz lá? Fiquei desconcertado, encurver-me ao máximo. O dia inteiro tenho andado entristecido. E o que os especialistas dizem sobre isso? Dizem que todas as pessoas se sentem deprimidas de vez em quando. Mas a depressão clínica é um distúrbio debilitante e contínuo que interfere no dia a dia da pessoa. Nem todos os especialistas concordam no que é tristeza normal, ou no que é distúrbio, se for o caso. Mas, sem dúvida, algumas pessoas têm sentimentos negativos, profundos, às vezes acompanhados de excessivo sentimento de culpa e de inutilidade. Mas o que a palavra de Deus fala?
Curve suas frontes. Vamos orar. Senhor Deus, amado e bondoso Pai, te agradecemos, Senhor, primeiramente, por estarmos falando para grande parte do planeta e também aqui para o Brasil, pela web rádio Esperança Alvorada. Que nesse momento, Senhor, saia daqui o locutor e desça sobre nós o teu Espírito Santo, para que possamos passar a palavra de forma correta e que atinja o maior número de pessoas. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E o que a Bíblia diz? Vamos falar à luz da Bíblia. A Bíblia menciona muitos homens e mulheres que tiveram sentimentos negativos. Por exemplo, Ana sentiu-se amargurada de alma. Uma expressão que pode ser vertida como aflita e muito triste. Está lá em 1 Samuel 1:10. Certa ocasião, o profeta Elias ficou tão triste a ponto de pedir a Deus que tirasse a sua vida. Está lá em 1 Reis 19:4. Os cristãos do primeiro século foram instruídos a falar consoladoramente às almas deprimidas. 1 Tessalonicenses 5:14. De acordo com uma obra de referência, o termo almas deprimidas pode se referir àqueles que são temporariamente vencidos pelo estresse da vida. Tudo indica que até mesmo homens e mulheres fiéis do passado às vezes se sentem deprimidos. Às vezes, querido, você vê um humorista, você vê o seu amigo, que é aquele amigo que diverte todo mundo, sorrindo. Mas você realmente não consegue ver o que ele está passando. A pessoa é culpada de ter depressão? Muitas vezes a gente ouve falar que isso é birra, que é para chamar atenção. Não é verdade? Seja sincero. Toda a criação junta persiste em gemer, e junta está em dores até agora. Romanos 8:22. A Bíblia ensina que as doenças são resultados da rebelião do primeiro casal humano, Adão e Eva. Por exemplo, Salmo 51:5 declara: em erro fui dado à luz com dores de parto, e em pecado me concebeu minha mãe. Está lá em Romanos 5:12. Explica que por intermédio de um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e a morte por intermédio do pecado. E assim a morte se espalhou a todos os homens e a todos os seres da terra, porque todos tinham o pecado de Adão. Por termos herdado a imperfeição de Adão, todos nós estamos sujeitos a doenças físicas e emocionais. Por isso, toda a criação junta persiste em gemer e junta está em dores. Romanos 8:22. Mas a Bíblia também dá uma esperança, querido, que nenhum médico pode te dar. Agora eu estou falando para você que se encontra nesse momento em estado de depressão. Mas a Bíblia também dá uma esperança que nenhum médico pode dar. A de um novo mundo pacífico, prometido por Deus, onde não haverá mais doenças nem distúrbios, incluindo a depressão. Está lá em Apocalipse 21:4. Mas como você pode lidar com a depressão? Queridos, eu disse no começo que é um tema complicado. Eu já sofri de depressão e muitos disseram, desculpe o perdão da palavra, que era frescura minha. Mas eu quero te dizer que ninguém escolhe estar com depressão. Às vezes, eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer piadas, de divertir as outras pessoas, mas nessa fase da minha vida nem sempre eu estava feliz. Mas nunca eu deixei de dar um sorriso para um amigo, para minha mãe, para o meu pai. Eu não sei o que está te acometendo agora, mas você precisa de ajuda. Você não vai sair dessa sozinho. Vamos ver? Por que isso deveria interessar a você? Isso que eu estou falando aqui. Nem sempre você pode controlar as circunstâncias. E coisas ruins acabam lhe afetando. Eclesiastes 9:11-12 diz o seguinte: mas você pode tomar medidas práticas
para não ser dominado por sentimentos negativos. A palavra diz assim, percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço ou no tiro, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Eclesiastes 9, versos 11 e 12. A Bíblia reconhece que os doentes precisam de médico. Lucas 5,31. Então, se você sofre de uma debilitante ou um debilitante transtorno de humor, não há nada de errado em procurar ajuda médica. Nada. A Bíblia também enfatiza a importância da oração, que, aliás, é o seu principal remédio. Por exemplo, o Salmo 52, 22 diz: lança teu fardo sobre o próprio Deus, e Ele mesmo te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Os benefícios da oração não são imaginários, são reais. Quando oramos, nos comunicamos com Jeová, com Deus, que está perto dos que têm coração quebrantado. Salmos 34, 18. Abre-se. Um amigo íntimo também pode ser de ajuda. Abra-se você com seu amigo íntimo. Chame-o para conversar. Tome a atitude. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes o assunto é complicado, mas você precisa de ajuda. Em Provérbios 7,17, diz o seguinte: o irmão de fé bondosamente me convenceu a falar sobre a minha depressão. Eu tinha evitado falar sobre isso por anos, mas logo percebi que era exatamente o que eu devia ter feito havia muito tempo. Fiquei surpreso de ver como depois me senti aliviado. Isso aí é um testemunho que eu tirei da internet sobre uma pessoa que teve. Agora eu quero te falar o seguinte: você que está deprimido, seja por problemas econômicos, seja por problemas conjugais, seja por problemas na sua família, eu quero te dizer o seguinte: que Deus te oferece ajuda. Deus oferece ajuda aos deprimidos. Primeiro, Deus te dá força, Deus anima e revigora, não por remover todos os seus problemas, mas por responder às suas orações. Quando você pede força para lidar com a depressão, Deus te dá. Você pode ter certeza de que Ele está pronto para ouvi-lo, porque a Bíblia diz: perto está Deus dos que têm coração quebrantado, e salva os que têm espírito esmagado. Salmo 34, 18. E de fato, querido, Deus pode ouvir seu pedido por ajuda, mesmo se você não conseguir colocar os seus sentimentos em palavras, porque Ele sabe o que o teu coração está pedindo. E é por isso que eu digo para você: peça ajuda a Deus. Mesmo que você não consiga falar teoricamente, teorizar o seu sentimento, peça ajuda a Deus para te tirar da depressão. Isso você pode falar. Temos bons exemplos. Um escritor bíblico orou a Deus e disse aqui: eu te chamei quando estava em profundo desespero. Algo que ajudou esse salmista a lidar com sua depressão foi se lembrar de que Deus deseja perdoar os nossos pecados. Ele disse: se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu perdoas, e por isso nós te tememos. E agora, para terminar, querido, eu quero te dizer o seguinte: não perca as esperanças. Não perca as esperanças. Além de dar consolo agora, o meu Deus, o teu Deus, promete remover todos os problemas que levam a uma depressão. Quando Ele cumprir essa promessa, não haverá recordação das coisas anteriores, incluindo a depressão. Nem subirão ao coração. Sabe quem fala isso? O profeta Isaías, lá no capítulo 65, 17.
mas vale uma observação. Embora reconheçam que Deus provê ajuda, as testemunhas de sua palavra também buscam um tratamento médico para doenças com a depressão clínica. Está lá em Marcos 2,17. Mas o principal tratamento, e o primeiro que você tem que pedir, é o tratamento espiritual. Querido, se o caminho que você está vislumbrando nesse momento é escuro, se você não consegue enxergar a luz do fim do túnel, se ajoelhe neste momento. Peça a Deus que te dê forças, principalmente peça a Deus que te dê sabedoria para que você possa encontrar a luz no fim do túnel e sair desta depressão. Deus não te quer infeliz. Deus não quer que você cometa suicídio. Deus não te quer que você não quer que você viva dentro de um relacionamento que te desgasta, que te consome, que não te traz felicidade. Mas o primeiro ato que você deve ter é orar e pedir a Deus. Oremos. Senhor Deus, amado e bondoso Pai, te agradecemos neste momento, Senhor, o dom da palavra. Vimos que a Bíblia não é o manual de instruções da vida, e sim é a resposta de todos os nossos problemas cotidianos, os nossos problemas do pecado, Senhor. Sabemos que não permites que carregamos fardos maiores que as nossas possibilidades. Sabemos também nesse momento, Senhor, que estás presente nos lares dos meus irmãos da Web Rádio Esperança Alvorada. Nesse momento, algumas pessoas estão me ouvindo, algumas pessoas que pediram esse tema estão aflitas, e nesse momento eu te peço que toque os seus corações. Apazigue esse estado de espírito, Senhor. Cura essa ferida, para que elas possam testemunhar de Ti, meu Pai. Para que elas possam dizer que de lá, do fundo do poço, ela foi retirada por Ti, segurando nas Tuas mãos. Nesse momento, permita, Senhor, que elas se sintam mais leves, que elas se sintam mais acalentadas pela Tua palavra, Senhor. Permita que os casais se entendam, Pai, mas que seja feita primeiramente a Tua vontade. Particularmente, Senhor, entra na minha vida, aumenta a minha fé. Esteja com a minha família, nos protegendo, nos dando a Tua direção sempre. E nesse momento em que o sábado começa, eu te agradeço, e te honro, e te glorifico. Em nome do Senhor Jesus. Amém.